Meus amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou Jimmy Giovanni, um prazer receber todos vocês aqui para mais uma aula, hoje aula de número 5, a qual nós falaremos Jesus é Deus, extremamente importante esse tema. Nós estamos aqui falando o combate contra as heresias, né, as antigas heresias que se apresentam hoje com uma nova aparência, é isso que nós estamos tratando e hoje é a aula de número 5. Para você que não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu sou presbítero da Igreja Assembleia de Deus de Camboriú. É claro que eu não falo em nome da Igreja Assembleia de Deus de Camboriú, mas gosto muito de referenciar de onde eu sou, da minha igreja, pastor Gilmar, pastor Adriano, que são os meus pastores aqui da sede de Camboriú, e é sempre um prazer vocês que puderem estar conosco aqui, vai ser sempre muito bem-vindos. Na aula de hoje, meus irmãos, nós iremos de uma forma muito prática, para você que está a primeira vez aqui, eu trago o conteúdo para vocês, mas eu tento ser mais breve e sucinto, até porque você tem a sua lição para você ler, então não vou ficar lendo muito, até pelo fato que você não tem muito tempo, então é isso mesmo que nós vamos tratar aqui de uma forma muito clara. Nosso texto áureo já está aparecendo na tela para vocês, diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus. Amados, só nesse texto aqui, nós já temos em João 1, é o seguinte, já temos algo magnífico e que tem trazido muitas heresias para os nossos dias, para a igreja de hoje, e é isso que nós estamos combatendo, é isso que nós estamos tratando. No princípio, era o verbo. Quem que era o verbo? Nós estamos falando de Jesus Cristo aqui. Amém? E também nós estamos falando que esse verbo estava com Deus, não é um outro Deus, nós não estamos falando de um segundo Deus, nós cremos em um só Deus. Na manifestação, eu trouxe isso na última aula, né? Deus é trino, então depois você vai lá e vê isso acerca dessa última aula que nós trouxemos na aula 4, salvo engano, mas nós estamos trazendo o seguinte: o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, o verbo é Deus. A verdade prática está trazendo para nós a divindade de Jesus, que está muito clara e direta na Bíblia Sagrada, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Então nós vamos tratar aqui acerca de quem? De Jesus Cristo, que ele é Deus. Nós estamos trazendo esse texto áureo, estamos trazendo a nossa verdade prática e você vai entender um pouquinho mais acerca disso nas nossas aulas. A nossa introdução, meus irmãos, vai trazer aqui o seguinte: como eu falei para vocês, eu não vou ler muito, nós vamos tratando aqui de assuntos de uma forma mais sistemática, de uma forma mais concisa, mas tem coisas que eu preciso trazer e preciso ler para vocês. Até porque, depois de tudo isso, o que eu te recomendo? Por favor, né? Pelo amor de Deus, leia a Bíblia Sagrada. A lição é simplesmente algo para você aprender o que está escrito na Bíblia Sagrada, mas a nossa fundamentação precisa ser Bíblia, tá bom? A introdução vai trazer o seguinte: o apóstolo João, como judeu monoteísta instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas ele está apresentando quem? Ele está colocando o verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma, outra divindade, senão só, e somente só, o Deus Javé de Israel. Nós vamos ver ali versículos bíblicos que vai trazendo isso aqui. Você já vai entender mais lá para frente, tá? Isso aqui é só a nossa introdução. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele escreve o verbo com os atributos da deidade, aquele que mais se destacam no seu relato, começo e fim. O próprio apóstolo João, meus irmãos, nós precisamos entender o seguinte: a Bíblia Sagrada ela é dividida em vários textos, em vários livros, dentro deles os livros sinópticos. Nós vamos ter ali a escrita de Mateus, a escrita de Marcos, nós vamos ter a escrita de Lucas, a escrita de João,
Nós vamos ver que nesses livros, esses livros que nós chamamos sinópticos, eles vão trazer quase a mesma coisa. Eles foram escritos em locais distintos, eles foram escritos em momentos distintos. Mas nós estamos trazendo agora uma revelação bíblica, a qual se complementa, a qual traz para todos nós acerca disso, da pessoa de Jesus Cristo. Tudo bem? Por que isso, Jimmy? Se nós não tivermos bem claro quem é Jesus e nós não tivermos base bíblica para isso aqui, as heresias vão entrando e elas vão fazendo com que você compreenda essas heresias e você venha aceitando, porque você não tem base bíblica, tá bom? Então, meu querido professor, meu querido aluno, no momento de sala de aula, você deve frisar acerca de quem é Jesus, do verbo. Amém? Que é um Deus, Jesus Cristo é Deus. Já falamos sobre a Trindade aqui em aulas anteriores. Então é importante que você tenha e tome nota acerca disso aqui. Eu estou trazendo de uma forma aqui mais sistemática para vocês a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Essa doutrina bíblica, meus irmãos, ela vai trazer o quê? Que Jesus é Deus. Está na Bíblia. Tem vários versículos bíblicos ali, até trouxe alguns para vocês aqui. A sua lição vai trazer mais versículos para que você venha compreender que a Bíblia Sagrada, que é o meu manual de fé, que é o seu manual de fé, vai testificar e vai dizer quem é Jesus. E Jesus, ele é Deus. A sua natureza também está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada vai trazendo para nós aqui, ó, no Novo Testamento, esse número 1 que está aqui do teu lado, risca, não existe, está errado ali. Mas ó, a natureza divina de Jesus no Novo Testamento. Nós vamos ver desde o princípio, nós vamos ver lá a profecia de Isaías, nós vamos ver tudo isso dentro da Bíblia Sagrada. Mas neste momento, nós estamos falando de Jesus já, aquele que nasceu de Maria, aquele que foi revelado pelo Espírito Santo. Nós estamos falando agora daquele Jesus que cresceu, aquele menino que foi esquecido, entre aspas, lá no templo, né, na festa de Páscoa. Nós vamos ver o que? O crescimento de Jesus, que crescia em conhecimento, em graça. Nós vamos ver o Jesus agora, aquele que enfrenta os mestres, os doutores da lei, ali para pregar uma palavra poderosa. Nós vamos ver tudo isso. Depois nós vamos ver o Jesus que estava no barco dormindo, o Jesus que multiplica pão, o Jesus que sentiu fome, o Jesus que foi tentado. Nós vamos ver depois, glórias a Deus por isso, o Jesus que morreu, mas ressuscitou. Então nós estamos falando do quê? De uma natureza divina, através de Jesus Cristo. A identidade divina declarada, a Bíblia Sagrada está declarando, nosso textuário, e o verbo era Deus. Então vejamos isso aqui. Nós vamos estar falando de uma, não de uma reencarnação, mas de uma encarnação. Cristo, né? Deus, o Deus dentro do barro, Emanuel, Deus dentro do homem. É isso que nós estamos falando neste momento aqui. E claro, a declaração direta da revelação de Jesus por Tomé, o próprio Tomé dizendo: Senhor meu Deus. É forte demais isso aqui. Aquele mesmo que duvidou, aquele mesmo que não acreditou, aquele mesmo que não creu, nesse momento já está testificando: Senhor meu Deus, e Deus meu. Vejamos à frente. Os atributos absolutos, nós estamos falando de Jesus. A definição de atributos absolutos, nós temos o quê? A exclusividade da divindade como onipotência, eternidade, onipresença, onisciência. Isso aqui são e né, eu preciso frisar isso aqui novamente, são atributos de Jesus e atributos, porque Jesus, nós estamos falando de um Jesus lá do passado, nós estamos falando de um Jesus presente e um Jesus que nós encontraremos no futuro. Então ele é o quê? Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Eu estou trazendo para vocês aqui um pouco mais sistematicamente, um pouco mais resumido, para você poder entender o que é essa onipotência. Você que não compreende, meu querido aluno, talvez você seja um novo convertido, então, professor, relembre-se disso. Nós estamos falando que toda autoridade, o próprio Jesus está dizendo, lá em Mateus 28:18, dizendo: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. É forte disso aqui, é lindo demais isso aqui. É poderoso quando nós conseguimos compreender que o próprio Cristo, o próprio Jesus está dizendo: todo o poder. Ele é o quê? Onipotente. Ele é todo poderoso. Ele não é um pouquinho poderoso. Ele não tem um pouco de poder. Ele tem todo o poder. Amém?
nos céus, na terra, debaixo da terra, sem sombra de dúvida, porque toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eternidade, uma outra atribuição, um outro atributo de Cristo, que é o quê? É o Jesus eterno, porque o menino nos nasceu, o Pai da eternidade, no princípio era o Verbo, indica que ele já existia antes da sua criação. Glória a Deus por isso. Onipresença. Nós vamos entender que Jesus ele está em todos os lugares. Né? Olha a promessa divina aqui, ó. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei com eles. Mateus 18, 20. Olha só como é poderoso o nosso Cristo. Além de ser eterno, além de ser onipotente, ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele está aqui neste momento, enquanto estou gravando. Você aí, do outro lado da tela, por favor. E Cristo está aí. Sinta essa graça de Deus sobre a sua vida através de Jesus Cristo. Onisciência, o que significa isso? Ele tem todo o conhecimento, ele sabe as suas angústias, as suas dores, ele sabe a sua necessidade. É claro que isso aqui você tem que tomar bastante cuidado, porque ele conhece, ele sabe, mas existe, claro, sem dúvidas, coisas que você como cristão, como crente precisa fazer, orar, buscar, jejuar, para que Cristo possa poder... para que Cristo te abençoe e venha te ajudar. Mas isso é tópico para uma outra aula. Vejamos o seguinte, Jesus possui um conhecimento perfeito e ilimitado. Amém? Esses atributos confirmam a natureza divina e exclusiva de Cristo. Glórias a Deus e amém até aqui. Então nós estamos vendo aqui os seus atributos. Agora vamos ver as heresias, aqui no 2, a heresia que nega a divindade de Cristo. O arianismo, né, os precursores da negação da divindade. Olha só o que eles trazem para nós aqui, ó. Ebionistas, os primeiros a rejeitar a divindade de Cristo. Lembre-se que esses primeiros a rejeitar foram pós-Cristo. Depois de Jesus Cristo, eles estavam negando, dizendo, não, isso aqui não existe, Cristo não existe, não dessa forma, né? Foi um homem, foi simplesmente um homem, ou então outros, em outras linhagens doutrinárias estão dizendo, olha, ele até existiu, mas ele existiu após o batismo, quando ele recebe o Espírito Santo, e quando ele morre, ali foi outra pessoa que morreu, depois ele volta encarnado. Então olha só aqui, ó, a reencarnação, olha quantas doutrinas maléficas nós vamos estar trazendo aqui. Agora eles são o quê? Os ebionitas, os primeiros a rejeitar. Nós vamos ter aqui, ó, os monarquianistas dinâmicos, né, que seguiam a mesma linhagem da rejeição da divindade de Cristo, dizendo que era simplesmente um homem. Nós vamos ter o quê? A origem do arianismo, que está dizendo que desenvolvido por Ário em Alexandria no ano de 318, uma doutrina que abalou os fundamentos da igreja. Por que abalou os fundamentos da igreja? Ele vem negando, ele vem com uma doutrina, ele vem trazendo ali uma doutrina para tentar tirar essa divindade de Cristo, não negando a pessoa, mas tirando a divindade, dizendo como que pode esse Deus, e trazendo falsas doutrinas para dentro da igreja. Então, devemos entender isso aqui, tomar bastante cuidado acerca dessas doutrinas. Os principais ensinamentos arianistas, que Jesus não é plenamente Deus, mas um Deus de segunda categoria. É isso mesmo. É isso que Ário ensina. E muitas pessoas vão na onda. Ah, Dilma, mas isso é só lá no ano de 318. Não. Quantas pessoas hoje não acreditam em Cristo, não acreditam na sua divindade, e tudo isso nós devemos combater e combater com veemência. Bom, com intrepidez, precisamos pregar a palavra de Deus contra essas pessoas e essas linhas doutrinárias. Negação da eternidade do Verbo. Embora admitisse a sua existência antes da encarnação, rejeitava a sua eternidade com o Pai. Ó, existia, né? Mas não existe a eternidade de Cristo. Era isso que pregava. E era essa linhagem que estava se espalhando naquele tempo. E ainda hoje existe, ainda hoje há essas linhagens que tentam tirar ali a eternidade de Cristo, a divindade de Cristo, dizendo, não, Cristo é simplesmente um profeta, simplesmente um homem iluminado, simplesmente uma pessoa boa que passou, né? Mas negam a sua eternidade e a sua divindade. Esses centrais, ó, o Verbo foi a primeira criação de Deus. Lema arianista, houve um tempo que o Verbo não existia. Eles não acreditavam, eles não
criam, eles pregam ainda hoje que não, foi uma criação que houve ali, mas não era o verbo que nós cremos que estava com o Pai, que estava nos céus. Nós conhecemos toda aquela passagem bíblica, toda aquela história bíblica que vem nos dizendo que através do primogênito, aquele que era o princípio de tudo, Jesus Cristo, ele não foi uma criação de Deus, mas ele é Deus, o verbo é real. E é isso que esses arianistas estavam tentando difundir e tirar da humanidade, dos pensamentos. Olha só, o arianismo tornou-se a maior heresia ao desafiar a doutrina de Cristo, da história inicial da igreja. Por quê? Imagina ali, né, essa doutrina chegando, o povo ali, hoje é muito fácil, hoje se eu cometo algum erro aqui, e que pode ser que aconteça, ou você que é professor, se você cometer algum erro, pode ser que aconteça, não somos perfeitos, não sabemos de tudo, alguém vai lá no Google, pesquisa, procura, vai estudar, vai ter historicidade para poder contestar e dizer, olha, aqui você errou e não tem nada de errado com isso, porque erramos mesmo. Agora, nesse momento, irmãos, lá nessas épocas, nessas décadas, não havia esse conhecimento, essas buscas, essas pesquisas. Então, imagina quantas pessoas não foram doutrinadas de forma errada, quantas pessoas não deixaram de acreditar em Cristo como sendo o Filho de Deus, como sendo Deus através da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essas doutrinas no início da igreja foram terríveis e ainda hoje existe, meus irmãos. Ainda hoje há. Suas explicações, os métodos da interpretação. Ario e seus seguidores selecionaram passagens bíblicas isoladas, e é o que mais acontece. O que tem hoje de crente. E desculpa, você que é professor, tome muito cuidado, ensine as pessoas de uma forma clara, de uma forma coesa na Bíblia. Mas o que tem de pessoas que pegam versículos bíblicos aí e vão distorcendo de qualquer jeito, de qualquer forma, não é brincadeira. Eles ignoram o contexto da visão bíblica mais ampla sobre a eternidade e divindade de Cristo. É normal. Se eu tenho hoje uma linhagem de pensamento, qualquer doutrina que venha talvez me ferir, eu vou rejeitar. Não. E é isso que eles faziam, pegavam algo isolado e tudo aquilo que era bíblico cristocêntrico, eles rejeitavam. As principais utilidades, vejamos o seguinte, eu estou trazendo para vocês aqui, ó, Provérbios, o Senhor me criou no princípio dos caminhos. Colossense, olha só, qual é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação? João, e a vida eterna é essa, que conheçam a ti por um só único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo, a quem enviastes. Olha versículos bíblicos confrontando essa heresia de Ario. E olha só, o lema diário é: houve um tempo em que o Filho não existia. Devemos combater, irmãos. Então, versículos bíblicos aqui que estou trazendo para vocês, que está dizendo a criação de Cristo, ó, o Senhor me criou no princípio dos caminhos. Vejamos, amados, pegamos esses versículos para combater essas linhagens doutrinárias, falsas, heréticas, que nós estamos hoje vivendo para poder, de fato, seguir o Evangelho de Cristo. Amém? Vamos lá, 3. Como solucionar essa controvérsia? Esclarecimento de Provérbios. O Provérbios 8 está trazendo para nós o quê? O verbo em hebraico, kenan, pode significar obter, adquirir ou criar. Baran, usado em Gênesis 1, o verbo apropriado para criar adonada, assim como a interpretação de criar em Provérbios 8 é opcional. Vejam o seguinte, em Colossenses também está trazendo para nós o seguinte: primogênito de toda a criação não indica que Jesus foi criado. Jesus não foi criado, ele é Deus. Amém ou não amém? Olha só, ele existe desde o princípio. Estamos com versículos aqui que você pode interpretar para quebrar esses pensamentos dessas heresias de Ario, entre outras heresias que há e existe hoje nas nossas igrejas. O termo prototokos significa preeminência, primazia ou importância. No contexto ali, ó, Jesus tem primazia sobre a criação porque ele é Deus e a imagem do Deus invisível. Então eu estou trazendo para vocês versículos, a lição está trazendo para vocês também versículos bíblicos que vão contra todos esses pensamentos de Ario e essas doutrinas
de heresias. Como solucionar? A explicação de João: conhecer um único Deus verdadeiro é o mesmo que conhecer a Cristo, pois ambos compartilham a mesma natureza divina. Referência à unidade entre o Pai e o Filho: eu e o Pai somos um. Amém? João 10, 30. 3. A implicação do arianismo na atualidade. Vejamos o seguinte: a tradução do Novo Mundo, né? Existe essas traduções, existe essas doutrinas heréticas aí, essas doutrinas heresias. Contexto da tradução do Novo Mundo, a versão exclusiva das Escrituras, usada por um movimento religioso semelhante ao arianismo para interpretar a Bíblia fora do contexto. Tá aí, meus irmãos. Quantas pessoas não estão... Elas pegam textos e vão ali, é desse jeito que eu quero interpretar, é dessa forma, e vão interpretando. Vamos ver o seguinte, alteração e falsificação identificadas. Nós temos o quê? João 1 traduz como: e a palavra era um Deus. Deus minúsculo, em vez de um Deus maiúsculo, ou o verbo era Deus. Quantas passagens hoje que nós pegamos de falsas bíblias, de falsos ensinamentos, que estão diminuindo o nosso Deus? Quantos versículos estão sendo alterados para tentar o quê? Contextualizar do jeito que eles querem. E é isso que nós devemos combater, é isso que nós devemos quebrar, meus irmãos. É isso que eu e você precisamos nos debruçar na presença de Deus para poder quebrar todos esses pensamentos. Implicações das alterações. Vejamos o seguinte: adicionar o termo do, inexistente no texto original grego, para separar a divindade de Jesus. Quantas coisas nós vamos, esse versículo aqui, as alterações do Senhor Jesus Cristo. Quantos textos nós estamos vendo aqui, confirmação da divindade de Jesus no texto original. As passagens claramente identificam Jesus como Deus, reafirmando a unidade e a divindade de Cristo no contexto bíblico correto. Então vejamos, amados, vejamos que quando nós estamos com uma heresia, eles vão fazer de tudo para tentar desvirtuar a verdadeira palavra de Deus, tentar fazer de tudo para que venham achar que o nosso Cristo não é o verdadeiro, que não é o poderoso. E aqui está o nosso papel como crente, nosso papel como cristão. Movimento orientais da negação da divindade de Jesus. Nós vamos ter movimentos orientais. Olha uma visão geral que eu estou trazendo para vocês aqui. Movimentos orientais não reconhecem a divindade de Jesus. Panteístas, monistas rejeitam a ideia da trindade da existência de Jesus. Quantas doutrinas hoje nós vamos ter também contra isso, fazendo contra essa divindade da trindade do Pai, Filho e Espírito Santo. Um dos exemplos aqui é o movimento Hare Krishna, que vai trazer o quê? A negação de Jesus sendo o Senhor e Salvador. A consciência de Jesus era apenas um guia espiritual, eles consideram que Jesus era um guia espiritual, interpreta Jesus como uma das inúmeras encarnações Krishna, sem trazer a singularidade da supremacia. Quantas doutrinas nós vamos ver hoje do Oriente, quantas doutrinas, quantas religiões hoje vão trazer Jesus simplesmente como um guia, como algo espiritual, como simplesmente ali um iluminista. Mas nós precisamos, sem sombra de dúvidas, quebrar todos esses pontos. Vejamos o seguinte: outros grupos da negação. Perspectiva do Alcorão. Nós vamos ter ali que considera simplesmente um mensageiro, mas não é reconhecido como Filho de Deus, como Salvador. Negam que Jesus tenha morrido e ressuscitado, isso dentro do Alcorão. Já nas religiões recarnacionalistas, eles recusam a deidade absoluta de Jesus na sua ressurreição, não creem na ressurreição de Cristo, e entre outras coisas. Irmãos, olha como é importante eu e você entendermos dessas doutrinas, dessas heresias, dessas seitas, para que nós possamos combater, para que nós possamos pregar contra. E é isso que a nossa lição está trazendo para nós. Está trazendo um panorama de várias doutrinas, de várias seitas, que eu e você precisamos conhecer e ter um pouco de domínio, para que nós possamos pegar o verdadeiro evangelho de Cristo, quem realmente Cristo era, realmente as passagens bíblicas, e podermos debater e podermos ali quebrar, dissipar todas essas doutrinas maléficas das trevas.
Amém? Olha como é importante você conhecer realmente como funciona esse mundo espiritual, como funcionam essas heresias, para que nós possamos combater. Nossa conclusão: diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Se o Senhor Jesus Cristo não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então, negar a divindade de Jesus é negar a salvação. Cristo salva. Ele é o verdadeiro Filho de Deus. E que eu e você possamos sempre estar debaixo dessa graça e que eu e você possamos estar cobertos pela glória e pela graça de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e eu te aguardo na próxima aula.